Salve, 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 galerinha aí da região norte, Raimundo Tuber do Pará e Xande no estado do Amazonas. Galera, e vamos de região norte. Região norte aí composta por 7 estados: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Nós temos aí o gentílico nortistas ou norteiro, área de 3.853.676 km², população de 18 milhões de habitantes, a densidade demográfica de 4,78 habitantes por quilômetro quadrado, com um PIB de 337 bilhões. A renda per capita por cabeça de 19 mil, o IDH de 730, IDH altíssimo, viu? Região Norte é uma das 5 regiões do Brasil definidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em 1969, com uma área de 3.853.676 km², a maior entre as 5 regiões. Cobre 45% do território nacional, sendo superior à área da Índia e pouco inferior à União Europeia. Se fosse um país, seria o 7º maior do mundo em área. Sua população, também de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, era de 18,4 milhões de habitantes em 2019, equivalente à população do Cazaquistão. Seu índice de desenvolvimento humano, IDH, de 0,730, é considerado alto e, em comparação com as outras regiões brasileiras, tem o segundo menor IDH, superando apenas a região Nordeste. É formado por 7 estados, sendo estes Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Suas principais cidades são Manaus e Belém, as únicas na macro-região que possui população superior a 1 milhão de habitantes. Porto Alegre, Macapá, Palmas, Rio Branco e Boa Vista são outros importantes centros regionais. Está localizada na região geoeconômica da Amazônia, entre o maciço das Guianas ao norte, o Planalto Central ao sul, as Cordilheiras dos Andes a oeste e o Oceano Atlântico a nordeste. O clima predominante na região é o equatorial, além de algumas regiões de climas tropicais. A região é denominada por um importante ecossistema para o planeta, a Amazônia. Registra-se também pequenas faixas de mangue no litoral, alguns pontos do cerrado e também alguns pontos de mata galerias. A latitude e o relevo explicam a temperatura e os ventos explicam a umidade e o volume dos rios. E o clima e a umidade somados são responsáveis pela existência da mais extensa, variada e densa floresta do planeta, ou seja, a floresta amazônica. A região abriga os 2 maiores estados em território do país, o Amazonas e o Pará, além destes os 10 maiores municípios em área territorial, 4 no estado do Pará e 6 no estado do Amazonas. Também estão situados na região norte. Outros feitos também são congratulados, como a capital brasileira com maior área, Porto Velho e segundo rio mais extenso do mundo, Rio Amazonas, e o ponto culminante do Brasil, o Pico da Neblina. O relevo nortista constitui de 3 grandes unidades geomorfológicas: planícies e terras baixas amazônicas, planaltos das Guianas e Planalto Central. São, de modo geral, objetos do conhecimento dos especialistas em geografia do Brasil, como planície amazônica, embora a planície de verdade começa
a ser visto apenas nas margens do rio Amazonas ou em trechos de menor porte, em meio às áreas de maior altitude. Esse compartimento geomorfológico pode ser dividido em 3 igapós, tesos ou terraços fluviais e terra firme. Os igapós correspondem às áreas mais baixas, constantemente inundadas pelas cheias do rio Amazonas. Tesos ou terraços fluviais ou várzeas. Suas altitudes são sempre inferiores a 30 metros, sendo inundados pelas cheias mais fortes. Terra firme atinge a altitude de até 350 metros, estando livre das inundações, ao contrário das várzeas e dos terraços fluviais, formados predominantemente pelos sedimentos que os rios depositam. A terra firme é constituída basicamente por arenitos. O Planalto das Guianas localiza-se ao norte da planície amazônica, sendo constituído por terrenos cristalinos. Prolonga-se até a Venezuela e as Guianas, e na área de fronteira entre esses países e o Brasil aparece a região serrana, constituída de oeste para leste pelas serras do Imeri, ou Tapirapecó, Parima, Pacaraíma, Acaraí e Tumucumaqué. É na região serrana que se encontram-se os pontos mais altos do país, com o Pico da Neblina e o Pico 31 de Março, na Serra do Imeri, estado do Amazonas. Inicialmente, aferidos com instrumentos rudimentares de medição em 3.014 a 2.992 metros de altitude, respectivamente, porém, após o advento de instrumentos mais precisos para tal medição, como o GPS geodésico, esses valores foram corrigidos para 2.993 metros, Pico da Neblina, e 2.972 metros, Pico 31 de Março. As medidas oficiais foram obtidas pelo projeto Pontos Culminantes do Brasil. O Planalto Central localiza-se ao sul da região, abrangendo o sul do Amazonas e do Pará e a maior parte dos estados de Rondônia e de Tocantins. É constituído por terrenos cristalinos sedimentares antigos, sendo mais elevado ao sul e no Tocantins. O clima desta região, com algumas latitudes, pode criar uma região com climas quentes e úmidos. A existência de calor e da enorme massa líquida favorece a evaporação e faz a região norte uma área bastante úmida, dominada assim por um clima do tipo equatorial. A região apresenta temperaturas elevadas o ano todo, média de 24 graus a 26 graus Celsius, uma baixa amplitude térmica, com exceção de algumas áreas do Amazonas, Rondônia e do Acre, onde ocorre o fenômeno da friagem, em virtude da atuação do Lanina, permitindo que massas de ar fria vindas do Oceano Atlântico Sul penetrem nos estados da região sul, entrem por Mato Grosso e atinjam os estados amazônicos, diminuindo a temperatura. Isso ocorre porque o calor da Amazônia propicia uma área de baixa latitude que atrai massas de ar polar. Ocorrendo no inverno, o efeito da friagem dura uma semana ou pouco mais, quando a temperatura chega a descer a 6 graus Celsius em Vilhena, Rondônia, 10 graus Celsius em Lábrea, Amazonas, 12 graus Celsius em Porto Velho, Rondônia, 13 graus Celsius em Eurunepe, Amazonas e 15 graus Celsius em Marabá, Pará, e até 9 graus Celsius em Rio Branco, no Acre.
O regime de chuvas na região é bem marcado, havendo um período seco de junho a novembro e outro com grande volume de precipitação de dezembro a maio. As chuvas provocam mais de 2.000 milímetros de precipitação anuais, havendo trechos com mais de 3.000 milímetros, como o litoral do Amapá, a foz do rio Amazonas e porções da Amazônia Ocidental. A região norte apresenta o clima mais úmido do Brasil, sendo comum a ocorrência de fortes chuvas. São características da região as chuvas de convenções ou de hora certa, que em geral ocorrem no final da tarde e se forma da seguinte maneira: com o nascer do sol, a temperatura começa a subir, ou seja, aumenta em toda a região, aquece o coração. O vapor de água no ar se eleva, formando grandes nuvens. Com a diminuição da temperatura causada passadas as horas do dia, esse vapor de água se precipita, caracterizando as chuvas de horas certas. Na região norte está localizada um importante ecossistema para o planeta, a Amazônia. Além da Amazônia, a região apresenta uma pequena faixa de mangues no litoral e alguns pontos de cerrado e também alguns pontos de matas galerias. Aprender as características físicas de uma região depende, em grande parte, da capacidade de dedução e observação. Na região norte, a latitude e o relevo explicam a temperatura. A temperatura e os ventos explicam a umidade. E o volume dos rios e o clima e a umidade somados são responsáveis pela existência da mais extensa, variada e densa floresta do planeta, ou seja, a floresta amazônica ou ilhéia. A ilha de Marajó, no estado do Pará, apresenta formações rasteiras de campos da ilhéia que, por sua vez, ficam inundadas nos períodos de cheias dos rios. É a maior ilha de água fluviomarinha do mundo. Grandes extensões de cerrados podem ser encontradas nos estados de Rondônia, Tocantins e Roraima, equivalendo a mais de um terço das reservas florestais do mundo. É uma formação tipicamente hidrófila, com o predomínio de árvores grandes e largas, espécies latifoliadas, muito próximas uma das outras e entrelaçadas por grandes variedades de lianas, cipós lenhosos e epífitas, vegetais que se apoiam em outros. O clima da região quente e chuvoso permite o crescimento das espécies vegetais e a reprodução das espécies animais durante o ano todo. Isso faz com que a Amazônia tenha a flora mais variada do planeta, além de uma fauna muito rica em pássaros e peixes e insetos. A floresta amazônica apresenta algumas variações de aspecto conforme o local. Junto aos rios, nas áreas permanentemente alagadas, surge a mata de igapó, com árvores mais altas, mas para o interior surgem associações de árvores mais altas, conhecida como mata de várzea, inundadas apenas durante as cheias. As áreas mais distantes do leito dos rios inundadas somente por ocasião das grandes enchentes são chamadas de mata de terra firme ou caeté, que significa mata de proporções grandiosas. Se não considerarmos a devastação, mais de 90% da área da região norte é ocupada pela floresta amazônica ou equatorial. Embora pela floresta amazônica ou equatorial não seja a única vegetal da Amazônia, surge ainda campos da ilhéia em manchas expansas pela região, como na ilha de Marajó e no vale do rio Amazonas, o Cerrado, que ocupa grandes extensões de estado do Tocantins e vastos trechos de Rondônia e Roraima, além da vegetação litorânea.
A região apresenta a maior bacia hidrográfica do mundo, a Bacia Amazônica, formado pelo Rio Amazonas e seus milhares de afluentes. Em um de seus afluentes, Rio Uamutã, está instalado na usina hidrelétrica de Balbina, e em outro de seu afluente, o Rio Jamari, está localizada a usina hidrelétrica de Samuel, construída na Cachoeira de Samuel. Devido ao tamanho do rio Amazonas, foram construídos muitos portos durante o curso do rio, destacando-se entre eles o volume de cargas transportadas. Os portos de Manaus, no estado do Amazonas, de Santarém, no Pará, e de Santana, no Amapá. A foz do rio Amazonas é um dos nomes naturais mais impressionantes que existe, a Pororoca, uma perigosa onda contínua com até 5 metros de altura, formada na subida da maré e que costumeiramente é explorada por surfistas. Na foz do rio Amazonas encontra-se a ilha de Marajó, a maior ilha de água fluviomarinha do mundo, com aproximadamente 50 mil quilômetros quadrados, que também abriga o maior rebanho de búfalos do país. A segunda maior bacia hidrográfica da região é a maior inteiramente brasileira, é a Araguaia-Tocantins. Num dos seus rios inteiramente, Rio Tocantins, está instalada a UHE Tucuruí, uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo. Um fato interessante a respeito dessa bacia é a presença da ilha do Bananal, a maior ilha fluvial do mundo, localizada do estado do Tocantins. A ilha é formada pelo rio Araguaia e por um de seus afluentes, o rio Javaés. Apesar de ser a maior região em termos superficiais, é a segunda menos populosa do Brasil, com 18 milhões de habitantes, à frente apenas do Centro-Oeste. Isso faz com que sua densidade demográfica, 4,7 habitantes por quilômetro quadrado, seja a menor entre as regiões do país. Essa pequena densidade populacional da região norte e o centro-oeste faz com que haja grandes vazios demográficos, sendo que uma das principais razões é a extensa área coberta pela Amazônia, que por ser um ecossistema de floresta densa, dificulta a ocupação humana. No período da década de 70 a 2000, a população amazônica quase triplicou, evoluindo de aproximadamente de 5,3 milhões de habitantes para 15 milhões de habitantes, em decorrência das elevadas taxas anuais de crescimento experimentadas, sempre superiores à média brasileira, mas que se mostram declinantes ao longo das 3 últimas décadas. Essa tendência manifesta-se em quase todas as unidades federativas, à exceção do Amapá, que registrou taxas crescentes e elevadas de incremento populacional, atingiu 5,71% anual no interstício 1991 a 2000, e do Amazonas, que possui casos semelhantes ao Amapá e registrou um crescimento populacional de 3% anualmente no mesmo período, como resultado de fluxos migratórios em direção a esses estados. A distribuição da população entre os estados mantém o seu perfil concentrado, embora mais atenuado, em apenas 2 estados, Pará e Amazonas, onde reside 70% do total, de quase metade do total da população da região. Segundo pelo Amazonas, que representa 22%, a população está concentrada sobretudo nas capitais dos estados, com 2,18 milhões de habitantes, Manaus, capital do Amazonas, e o município mais populoso, concentrado 52% da população estadual.
11,8% da região, seguida por Belém, Pará, com 1,4 milhão, que sozinha abriga 17% dos habitantes de seu estado e 8% do norte. A população nortista é largamente formada por pardos, descendentes de indígenas, europeus e negros. Em Manaus, a maior cidade da região, é grande o número de descendentes de indígenas, franceses e judeus, o que eleva percentual de brancos na cidade, que chega a quase 40% da população, o que faz de Manaus a segunda capital com o maior percentual de brancos na região norte. Só fica atrás de Porto Velho. Já a população negra na região norte está mais concentrada nos estados do Pará e Tocantins. Belém e Palmas são as capitais com maior percentual de negros da região norte. No século XX, o norte também recebeu grande migração dos nordestinos, que foram trabalhar nos seringais do Amazonas e do Acre. Também há um elevado número de imigrantes oriundos do sul e sudeste do Brasil, na região norte. Migrantes sulistas, também sudestinos, paulistas, estão basicamente concentrados nos estados do Amazonas, Rondônia e Acre. A economia da região baseia-se nas atividades industriais, de extrativismo vegetal e mineral, inclusive de petróleo e gás natural, agricultura e pecuária, além das atividades turísticas. Em 2010, o Produto Interno Bruto, PIB, da região norte representava 5,3% do PIB nacional. Foi a região brasileira que apresentou o maior crescimento econômico em um período de 8 anos, passando de 4,7% em 2002 a 5,3% em 2010. Em concentração do PIB brasileiro, com um crescimento em volume de PIB de 14,2% a 74%, respectivamente, Tocantins. Foi o estado que apresentou o maior crescimento em volume. Entretanto, as maiores contribuições econômicas da região em 2010 continuaram a vir dos estados do Pará, Amazonas e Rondônia. No Pará, destacou-se a recuperação internacional do preço do minério de ferro, que representa um grande peso da economia do estado. O Amazonas apresentou uma grande recuperação da indústria de transformação, seriamente abalada pela crise econômica de 2008. Rondônia, por sua vez, obteve o maior ganho de participação de atividades agropecuárias dentre todos os estados entre 2002 e 2010. Além disso, em âmbito nacional, Amazonas e Rondônia subiram uma posição na lista de estados brasileiros classificados por PIB. O Amazonas passou de 15 para 14, estado mais rico do país em 2010, ultrapassando o Mato Grosso, que caiu uma posição no referido ano. Rondônia deixou da 20ª posição e passou a ocupar o 22º, desbancando o Piauí, que também caiu uma posição entre os estados. Dos 7 estados da região, apenas Pará e Amazonas integram o chamado Grupo Econômico Intermediário, formado por 9 estados brasileiros que representam entre 2,6 a 1,2% da economia brasileira, além do Pará e Amazonas, que representam 2,1 e 2,6%, respectivamente, da economia do país. Faz parte desse grupo os estados de Goiás, Pernambuco, Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso, Maranhão, Mato Grosso do Sul. Os demais estados da região representam menos de 1% da economia brasileira. Por ordem, segue-se os estados de Rondônia, economia nacional, total, Acre, Amapá, Roraima. Com o folclore próprio, as grandes atrações são o Festival Folclórico de Parintins, o Círio de Nazaré, em Belém, do Pará, o Cairé, em Santarém, Pará, e as danças típicas, marujada, carimbó e ciranda,
como samba, lelê e outros. Na região estão alguns dos teatros mais belos do país, que são o Teatro Amazonas, localizado em Manaus, e o Teatro da Paz, localizado em Belém. Uma mistura de arte barroca, rococó e outras artes, além de ser o principal símbolo do áureo, a borracha, na época em que Manaus e Belém eram localidades mais ricas do Brasil.